Olá a todos, eu sou o Rodrigo Dias, editor de Money Report. Eu converso hoje com o Gustavo Assis e o Thiago Puzas, que é presidente e vice do grupo Master Sense, uma das maiores e conceituadas empresas brasileiras no desenvolvimento de soluções, ingredientes e aromas para a indústria de alimentos aqui no nosso Brasil. Thiago e Gustavo, sejam muito bem-vindos. A gente conversou um pouco, né, falando um pouco da questão desse retrospecto de 2019. O Grupo Master Sense, ele vem ampliando a sua atuação na América Latina, né? Eu queria que vocês dessem uma introdução para a gente entrar em alguns aspectos institucionais e econômicos também. Perfeito, Rodrigo. Obrigado pela oportunidade. É um prazer aqui falar para vocês e o público aí do Money Report. A Master Sense é uma empresa que foi fundada aqui no Brasil em 2005, final de 2005, então completamos aí recentemente 16 anos de história. E como você comentou, nos últimos 3 anos aproximadamente, começamos uma jornada de expansão internacional na América Latina. Nesse exato momento, a gente tem, além da nossa matriz aqui no Brasil, em Jundiaí, temos operações, escritório e laboratório de aplicação na Cidade do México, em Bogotá, na Colômbia, e mais recentemente em Santiago, no Chile, além de presença comercial também na Bolívia e operações no Uruguai. O nosso negócio, a nossa cadeia, ela está inserida um passo atrás da indústria de alimentos e bebidas. O fornecimento de soluções, como você disse, de ingredientes e aromas para essa indústria é um processo extremamente importante até chegar na mesa do consumidor. E a nossa especialização, o nosso diferencial é exatamente conectar as tendências que a gente enxerga no mundo, quando a gente pensa na indústria de alimentos e bebidas, conectar essas tendências com soluções para os nossos clientes. Então, desenvolvendo aplicações, demonstrando para eles a funcionalidade dos ingredientes, dos aromas, como que isso impacta os produtos que eles desenvolvem para os consumidores deles e que resultados eles podem esperar. Então, sempre identificando movimentos de mercado através de pode ser uma tendência micro em algum país ou tendências mais macro, com a indústria e como ela se comporta em cada um dos países, e levando para os nossos clientes essa conexão através de protótipos de aplicações que são feitas nos nossos laboratórios, pela nossa equipe técnica, de forma de fato, trazer para o cliente, para o nosso cliente, o conceito de forma bastante prática, para que ele entenda e consiga visualizar potenciais resultados que ele pode obter na linha de produtos dele. Ok. Eu queria que vocês falassem um pouco em relação ao mercado nacional e quando que surgiu essa linha de pensamento institucional do mercado exterior para a expansão dos negócios. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, público da Money Report. Obrigado pela oportunidade. Rodrigo, o interesse na expansão internacional ele surgiu justamente por entendermos que a gente estava num momento de grande evolução no Brasil e que nosso modelo de negócio tinha muito fit, né, com o que o mercado latino-americano precisava, né? O Brasil, de alguma forma, pelo tamanho continental, o tamanho da população, ele é uma referência na região e, de alguma forma, a gente entendeu
que a gente era um modelo para esse trabalho fora, né? E daí, logicamente, apoiado pelos nossos parceiros comerciais, a gente começou essa jornada de entender quais eram as oportunidades, os países principais, para que a gente pudesse levar esse modelo de negócio para fora. E realmente foi o que aconteceu, né? À medida que a gente começou a abrir as filiais fora, você percebe essa carência muito grande, principalmente em empresas médias, pequenas, e o que a gente chama de local heroes, né? Com relação a quais os próximos passos, né? Para onde vão as indústrias, para onde vai a tendência da alimentação. Então, essa jornada de você entender justamente quais são as tendências norte-americanas, europeias, asiáticas, e o que a gente pode tropicalizar para a América Latina, logicamente considerando que é a realidade da região, né? E a gente sabe que a gente tem as nossas limitações, por exemplo, de custo em algum tipo de desenvolvimento, produto. Então, essa tropicalização dessas soluções que lá fora são um sucesso, nos ajudaram nessa jornada, né? Isso vem acontecendo e o crescimento tem sido muito importante e exponencial por essa necessidade, né? A gente percebe que tem muita oportunidade, tem muito esse desejo de fazer algo melhor, de entregar uma solução melhor para o mercado, e por isso que apoiar as indústrias nesse sentido foi um grande caminho que a gente encontrou. Pegando um gancho no que vocês falaram, Thiago e Gustavo, em relação às demandas, existe alguma semelhança ou muitas diferenças, se a gente pode dizer assim, quando a gente fala do mercado, que a inicialização no mercado do Chile, Bolívia e Uruguai, quais especificidades vocês identificam em relação ao mercado brasileiro, em relação às demandas? Eu posso dar uma palavra e o Thiago complementa, até porque ele está vivendo na prática a experiência, ele está parte do processo de expansão internacional, passou pela mudança física dele, ele está aí há 2 anos e meio morando no México, no estado do México, um país com um potencial enorme no nosso segmento, em outros segmentos também, pelo tamanho do país, pela proximidade dos Estados Unidos, pelas relações comerciais. E o que a gente percebe, os países latino-americanos eles têm algumas características parecidas, né? Primeiro, uma certa oscilação, uma certa volatilidade. A gente percebe que esses movimentos e essas instabilidades econômicas e políticas, elas são cíclicas nesses países. Então, a gente está vivendo um período de eleições em algum dos países que a gente está posicionado, e a gente percebe essas oscilações entre movimentos mais extremistas, direita, esquerda, como isso afeta a economia, como isso afeta o poder de consumo da população. Então, acho que essa é uma similaridade interessante. E a outra, que, reforçando a mensagem que o Thiago falou, assim, são mercados, em linhas gerais, talvez o Chile, que é um país da América Latina já reconhecido por ser um país muito aberto, um país com uma enormidade de relações já estabelecidas comerciais com outros países, com outras regiões, talvez seja o país que se destaca um pouco do ponto de vista de maturidade de consumo. Os outros países ainda, países que, quando comparados com os Estados Unidos, com a Europa, como o Thiago citou, ainda num nível, em termos de desenvolvimento mesmo de produtos, de qualidade de produtos, ainda com uma oportunidade muito grande de ter produtos mais saudáveis, de ter produtos mais acessíveis do ponto de vista de conveniência, e todos sempre, sem exceção, nesse caso, sempre tendo que ter um olhar para custo. Acho que são países ainda que têm uma grande parcela da população em que o grande desafio é se alimentar. A gente fala, vai muito mais além do que se alimentar de forma saudável, é ter acesso. Então, o nosso modelo de negócio, que a gente tem tentado desenvolver, é sempre conectar tendências, tropicalizando, como o Thiago disse, e buscando sempre consumo de massa.
né? Se você trabalha em produtos muito nichados, eles acabam tendo um público-alvo relativamente pequeno frente ao potencial de consumo do país inteiro. Legal, Gustavo. Acho que complementando, Rodrigo, o que eu vejo de similaridade também é essa fome ou esse desejo, né, de que o segmento evolua, né? E aí eu falo nas diferentes frentes, né? Quando a gente fala do mercado de nutrição, o mercado de lácteos, o mercado de panificação, existe muito esse desejo, né? Porque como o mundo hoje globalizado, a informação corre numa velocidade muito grande, a gente vê os clientes com esse desejo, esse anseio de inovar, de criar, de dar um passo adicional. Até porque a gente percebe que, de alguma forma, eles entendem que existe, logicamente, os desafios de custo da região, só que brigar também pelos commodities do dia a dia já não é mais o caminho, né? A gente tem que buscar trazer algo melhor. A população e a pandemia acho que mexeu muito com a parte da alimentação de todos, né? Eu acho que tanto a alimentação quanto a parte de saúde e bem-estar, isso aí está muito em evidência. Então, mesmo sendo um desafio maior, né, o tema do acesso à alimentação, a gente vê num outro extremo pessoas muito mais preocupadas com o que eu estou comendo. Né? Então, esse tema de alimentar-se, nutrir-se, eu acho que são dois extremos e que isso vem mudando muito. Né? Tema de imunidade, a própria questão dos selos, né, que tudo está sendo... Começou no Chile esse movimento de rotulagem, né, para que o consumidor compreenda melhor a informação nutricional que está disponível nos produtos. Chegou no México, agora vai vir para a Colômbia, o Brasil também está nesse movimento. São todos movimentos que, de alguma forma, fazem a população refletir. O que eu estou consumindo, qual é o produto, né, que está disponível para mim nas gôndolas do supermercado. Então, a gente percebe esse movimento muito claro, também trazido pela pandemia. Então, de alguma forma, todas as indústrias estão se mexendo nesse sentido, para entregar uma solução mais saudável, mais adequada para o seu consumidor, porque a alimentação está mudando e a população tem mudado muito. Eu costumo dizer que às vezes a gente esquece que no passado, né, o nível de movimento de cada um, né, na própria forma de trabalhar, de se locomover, se deslocar, é completamente diferente hoje. Então a gente precisa mudar a forma também de se alimentar, porque senão a gente não vai conseguir ter uma vida saudável, né, e uma longevidade adequada, né? A gente tem que ter uma alimentação adequada ao nosso estilo de vida, que hoje é completamente diferente de 100 anos atrás. O planejamento da expansão do faturamento da empresa, ela aconteceu em plena pandemia, né? A que ponto que a pandemia, que esse período de retração econômica no Brasil especificamente, mas é um período de turbulência a nível global, a que ponto influenciou nessas decisões no planejamento? A pandemia, de fato, colocou todo mundo num estado de busca por sobrevivência em algum momento, né? Principalmente aquele começo de pandemia, está completando exatamente agora 2 anos, né, da chegada, de fato, da pandemia aqui no Brasil. Enfim, os lockdowns, os fechamentos. Aqueles primeiros 3 meses, eles foram marcados por uma busca por sobrevivência. Naquele momento, as indústrias, as empresas não sabiam o que iria acontecer. Então, uma busca por mais segurança em caixa, redução de estoque, às vezes alguns cortes em investimentos. Do nosso lado, como a gente vinha se posicionando para a expansão internacional, desde o final de 2018, começaram os primeiros movimentos mais de estratégia, até o movimento de fato da abertura dos escritórios no México e na Colômbia, já no comecinho do segundo semestre de 2019, a nossa decisão foi de seguir pisando no acelerador. Assim, a gente já estava naquele, é um termo em inglês, que é o point of no return, né? A gente já estava lá, a gente tinha relações comerciais já estabelecidas nos países. O que a gente teve de grande aprendizado, e tivemos iniciativas muito interessantes
que até o Thiago pode comentar um pouco, de como atingir os clientes em momentos de pandemia, vieram das experiências internacionais, porque a Mastersense era uma empresa nova nesses países, né? Enquanto que no Brasil a gente já tinha uma história, os nossos clientes já nos conheciam, de alguma forma o acesso e a conexão comercial ela já existia, e a gente estava numa fase em México e Colômbia de criar essa conexão com os clientes. Então, como buscar essa conexão, que foi a grande adaptação, né? A gente, em todos os países, viveu mais ou menos o mesmo cenário de o pessoal em casa, então todo aquele contato comercial, seja através de feiras, de eventos, de visita, de contato pessoal com os clientes, ela ficou estacionado até o momento que a gente está hoje. As feiras que a gente tinha programado estar presente na Colômbia e no México lá em 2020, a gente espera, né, participar, enfim, esse ano somente. Então, para aquele modelo tradicional de expansão local, né, em cada um dos países, a gente ficou estacionado praticamente 2 anos, né? Então, algumas iniciativas, algumas direções foram dadas para que a gente conseguisse fazer esse movimento de conexão. E aí tenho certeza que o Thiago pode comentar um pouco mais, que foi um belíssimo trabalho que foi liderado através da equipe, surgiu através da equipe lá de fora, e depois até expandiu aqui para Brasil e para a região em toda, que foi o nosso Mastersense Connect. Rodrigo, a gente realmente, né, cinco meses de empresa aqui fora, estruturando, de repente vem a pandemia, a gente não tinha o que fazer, né? Tínhamos que seguir acelerando, mas todos fechados, e daí realmente passamos por um período que diria que também transformou a história da Mastersense, né? Hoje a gente pode se considerar uma empresa muito mais digitalizada, né? Então a gente começou a criar várias iniciativas digitais para justamente se conectar com o mercado, né? Entendo que fomos um dos primeiros aí nesse segmento a iniciar com o tema de webinars, de reuniões virtuais, e a gente conseguiu trazer uma massa naquele momento, né, onde estava todo mundo fechado e precisando de informação, de contato físico fantástico, né? A gente conseguiu colocar na sala 300, 400 indústrias dos diferentes países, né? E justamente recebendo conhecimento, informação técnica e essa atualização de qual era a percepção nossa, justamente do futuro disso tudo, né? Para onde o mundo ia com toda essa pandemia, com toda a evolução da pandemia. Então, hoje diria que a gente é uma empresa muito mais forte também com o tema de digital. Inclusive, para o próximo mês agora a gente lança o nosso e-commerce, porque entendemos a necessidade também dessa ferramenta, mesmo no mundo B2B, para que a gente possa fazer negócio de forma mais escalável. Tá certo. E sobre a gente foca muito, né? O foco da empresa hoje, a gente pode dizer que é o mercado internacional. O que vocês hoje aqui no Brasil a gente está vivendo um momento de não utilização mais de máscaras, taxas de morte, internação em declínio. Como que vocês enxergam o mercado nacional, considerando que a Mastersense é uma empresa brasileira? O mercado brasileiro ele ainda segue sendo o principal mercado de atuação da Mastersense, né? A Mastersense Brasil, nós fechamos 2021 com cerca de 85% do nosso faturamento vindo da operação brasileira. A gente espera em 2022 que as operações internacionais cresçam, elas crescem em velocidade diferente, né? A base de faturamento da Mastersense hoje no Brasil já é muito maior, a gente vive um estágio diferente da organização no México e na Colômbia, um estágio ainda mais inicial agora no Chile, que a gente está recém inaugurando nosso escritório em Santiago. Então, a gente espera que em 2022 esse balanço ele
tenda um pouco mais para crescimento de operação internacional, deve passar de 20%, talvez chegar a 25% do faturamento total, porque os desafios são diferentes. E como você disse, o Brasil, a parte de guerra, que foi a novidade do ano, infelizmente, a gente já esperava um ano bastante instável, né? Como e quando a gente, de fato, sairia como país dessa pandemia, ano de eleição, ano de Copa do Mundo, então focos distintos dos nossos governantes, de quem toca o país, e então a gente entende que Brasil, tanto para o cenário macro externo, como para o cenário micro interno na Macessense, os desafios são diferentes. Os desafios são grandes. Temos ainda muita oportunidade. A gente ainda espera para esse ano um crescimento forte aqui no Brasil, um crescimento acima de 25%, que é mais ou menos a média que a gente vem crescendo nos últimos anos, com desafios maiores, né? O faturamento nosso, o número de clientes, a busca por essa maior escala através do e-commerce que o Thiago comentou, passa a ser algo extremamente estratégico para a gente, como crescer a nossa base de clientes, que para o nosso futuro é tão importante para a longevidade do negócio. Então, eu diria que os desafios, eles por ter uma conexão de desafio externo com interno, pela base de negócio que a gente tem já no Brasil construída, ele traz um contexto desafiador para a nossa equipe de vendas, equipes técnicas e até equipes de back-office que tem apoiado a estruturação do ponto de vista de governança, de processos, a estruturação das operações internacionais, que vem num ritmo muito mais acelerado. A gente tem a operação do México, que quase triplicou de tamanho no ano passado, a gente espera que mais que dobre de tamanho esse ano. A operação da Colômbia, que quase dobrou no passado, deve crescer esse ano também quase 50%, 60%. Chile, que a gente parte de uma base ainda pequena, mas já importante de negócios, também deve ter um crescimento importante, é um mercado que a gente aposta bastante. Então, até como eu disse em uma das suas perguntas, os desafios macros, eles tendem a ser parecidos. No Brasil, parece ser um cenário um pouco mais desafiador, principalmente por causa da eleição, e pelo estágio que a Macessense está. Nas operações internacionais, a gente entende que ainda tem muito espaço de crescimento, de espaço para a gente conseguir ocupar com esse modelo de negócio que a gente tem de construir relação e desenvolver soluções para os nossos clientes. Um ponto até que é importante, que conecta com a pergunta sua sobre a similaridade que a gente tem dos países e que a gente aposta bastante, são países que promovem, de alguma forma, muita inovação. O mercado de alimentos e bebidas ele vem sendo transformado intensamente pelas startups. O Brasil é um baita de um exemplo disso. A gente tem visto o México também como um país extremamente inovador. Então, essa categoria dessa transformação, que promove essa transformação da indústria de alimentos, é onde a gente espera que venha bastante crescimento em qualquer um dos países. Tá? Então, por isso que o nosso investimento em marketing é muito pesado, no digital, como o Thiago disse, é muito importante para que a gente consiga conectar tendências com a tropicalização, com a concretização dos conceitos para os nossos clientes. Então, a gente ainda espera, apesar dos desafios, crescimentos bem importantes do negócio em toda a América Latina. Legal. A gente está encaminhando para a reta final da nossa entrevista. Eu queria que você, Thiago, e em seguida você, Gustavo, de uma forma mais específica ou até global, falando no caso do Brasil, né, explicasse para a gente. Hoje o Brasil, como você propriamente disse, o Brasil hoje ele vive um momento de
de retração, de uma crise, digamos, política e econômica, né, até motivados pela questão global, né, até por conta do conflito Rússia-Ucrânia. E o mercado brasileiro, ele tem a sua peculiaridade, diferentemente das novas prospecções da Master Sense. O que os clientes da Master Sense podem esperar para 2022 e até, digamos, a curto e médio prazo, tanto nesses novos países em que a Master Sense está encenando, e quanto no Brasil? Rodrigo, eu acho que a mensagem para os nossos clientes é que a gente quer participar dessa jornada de transformação deles. A gente entende que, independente do cenário macroeconômico, político que está pintando aí, a gente sabe que esses movimentos são cíclicos, né? E que, no final das contas, a gente está em grandes países, numa região extremamente rica e promissora, onde a base, né, da agricultura, da alimentação, são indústrias fortíssimas e que tem muito para crescer, né? A pandemia, de alguma forma, trouxe em evidência, né, a importância da indústria alimentícia, né? Porque, no final das contas, se a gente não come, a gente não consegue avançar. E a pandemia, de alguma forma, escancarou tudo isso. Então, a gente entende hoje, mais do que nunca, que existe uma oportunidade tremenda em evolução, em transformar justamente o que a gente entrega hoje para os nossos consumidores, né, apoiando as indústrias nessa jornada. Então, os nossos clientes podem esperar esse suporte nosso, de técnico, de tendências, de uma proximidade comercial também, para que a gente juntos possa atravessar esse momento, que foi o que a gente viveu também na pandemia, né? Tivemos sim que apoiar vários dos nossos clientes, porque foi um período complexo, e a gente vai seguir com a mesma mensagem, com o mesmo objetivo e filosofia, né? A Master Sense está aqui não por poucos anos, é uma história de longa data e que tem muitos anos ainda pela frente para a gente continuar construindo essa bonita jornada com o mercado. Um pouco do que eu tenho para falar. Eu conecto de forma bem direta com o que o Thiago trouxe de mensagem. A Master Sense, hoje a gente consegue levar para o mercado e, de alguma forma, tentar inspirar os nossos clientes desde do ponto de vista prático, de protótipo, de tendência de mercado para a indústria, como de modelo de negócio. Para nós é um orgulho enorme poder olhar a nossa história, né, uma empresa que começou pequena, como quase todas, empreendedores que tinham uma visão de negócio e que hoje é uma empresa de relevância regional. A Master Sense é um dos grandes players nesse nosso segmento de ingredientes e alimentos. Regionalmente, a gente vai seguir expandindo as nossas atividades, vai seguir tornando a empresa e as nossas estruturas cada vez mais sólidas e de uma forma muito consciente. A gente acredita muito que a expansão e o crescimento, ele pode e inclusive deve vir de um modelo de negócio consciente, de um modelo de negócio que respeite os colaboradores, que respeite as relações comerciais com os clientes, com os fornecedores, e que tenha, como o Thiago trouxe, tenha uma visão de longuíssimo prazo. A gente quer buscar o progresso com prosperidade, a gente quer deixar um legado para as pessoas que trabalham com a gente, os nossos colaboradores diretos, os nossos clientes, nossos fornecedores, e um legado que seja também marcante para o nosso planeta, para a nossa sociedade. Então, ser muito mais do que ser um bom fornecedor, ser um parceiro de negócios e ser uma boa empresa para o planeta. Bom, muito obrigado, Thiago e Gustavo, em recebê-los aqui no nosso Money Talks. Espero poder entrevistá-los novamente em breve, espero que em novos países, novos mercados, né? Foi um prazer recebê-los vocês aqui. Fiquem à vontade quando convidados novamente.
e até a próxima. Obrigado, Rodrigo. Até a próxima. Obrigado, Rodrigo. Até a próxima.